Pessoal, agora a gente olha para o Oriente Médio porque o exército israelense ordenou que cerca de 100 mil pessoas deixem imediatamente a região leste de Rafah, no sul de Gaza. São mais de 1 milhão de palestinos que estão refugiados na cidade que Israel ameaça lançar uma grande ofensiva. Quem tem os detalhes para a gente atualizados é a Priscila Asbeck, que traz as informações ao vivo. Pri, um bom dia para você. Oi, Muri, bom dia a todos que nos acompanham. Israel, então, faz esse aviso, essa orientação para a população de Rafah para deixar algumas das regiões dessa cidade que fica no sul da faixa de Gaza, e esse aviso é visto como uma operação iminente que Israel já vem ameaçando fazer há algumas semanas nessa região, que é a região para onde muitos palestinos se refugiaram depois dos ataques que aconteceram no norte da faixa de Gaza. Então, as notícias que chegam dizem que a população recebeu mensagens de texto em árabe, também ligações por telefone e panfletos com orientações para se deslocar para o que os israelenses estão chamando de uma zona humanitária expandida, que fica a 20 quilômetros de distância de Rafah. Também famílias palestinas relataram a agências de notícias que tiveram que fazer esse deslocamento em meio a uma forte chuva, justamente porque esse aviso foi feito de última hora, pedindo para que essas pessoas então se retirassem desse local. E os militares israelenses dizem que essa operação seria uma operação de escopo limitado, mas não dão razões e motivos pelos quais eles estão pedindo para que a população saia da região. É por isso que a percepção e a sinalização é de que, de fato, Israel deve estar se preparando para fazer a tão temida ofensiva terrestre em Rafah. Também o Hamas se manifestou. Um alto funcionário do Hamas disse à agência de notícias Reuters que a ordem de evacuação era uma escalada perigosa e disse que essa operação vai ter consequências, e também disse que a administração dos Estados Unidos, junto com a ocupação, se referindo aos israelenses, é responsável por esse terrorismo. E vale dizer, Muriel, que essa orientação para que as pessoas saiam de Rafah acontecem depois de um final de semana e de últimos dias que foram de intensas negociações no Cairo para a tentativa de Israel e Hamas chegarem a um cessar-fogo, inclusive com a mediação de participantes do Egito, também do Catar, e com a participação do diretor da agência de inteligência americana, da CIA, William Burns, que esteve no Cairo, mas mais uma vez essas negociações tiveram um impasse muito forte, que é o fato de que o Hamas disse que só vai libertar reféns se Israel se comprometer a retirar todas as suas forças da faixa de Gaza, e por sua vez Israel disse que não vai encerrar sua ofensiva em Gaza e não vai retirar as suas forças enquanto não destruir o Hamas. Então, esse é o grande impasse para que ambas as partes cheguem a uma negociação. Então, mais uma vez, essa negociação foi frustrada. Lembrando que a última vez em que Hamas e Israel conseguiram alguma trégua foi em novembro, quando mais de 100 reféns foram libertados, e acredita-se que ainda haja mais de 100 reféns que são detidos pelo Hamas, inclusive alguns deles que estariam mortos. Também as informações que chegam sobre essa orientação para que as pessoas saiam também trazem repercussões internacionais. O Egito, por exemplo, faz uma tentativa muito grande de evitar uma operação em Rafah, justamente porque teme, Rafah fica na fronteira com o Egito, e teme que isso acabe respingando no país e que o conflito chegue também ao país. E os Estados Unidos também já tinham dito anteriormente, inclusive o próprio presidente americano Joe Biden, que uma operação em Rafah seria cruzar uma linha vermelha. Essa afirmação de Joe Biden foi feita há cerca de um mês, e nos últimos dias e nas últimas semanas os Estados Unidos têm tentado fazer um esforço muito grande de demover o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de fazer essa ofensiva em Rafah, que a ONU classifica como uma escalada intolerável da guerra. Inclusive, a ONU se manifestou sobre esse pedido de evacuação e disse que 1.400.000 pessoas se encontram nessa região de Rafah e elas não têm para onde ir. Essa fala da ONU, da agência do braço da ONU para refugiados palestinos, também casa com um relato de testemunhas e palestinos que moram na região e que dizem que eles não têm mais para onde ir. Então, as forças israelenses orientam esses palestinos a irem para alguns campos que ficam, campos de refugiados que ficam ali perto da região, mas essas pessoas relatam que esses locais estão lotados. Portanto, uma encruzilhada, essas pessoas não têm para onde ir e há um temor
temor muito grande de que essa operação aconteça agora e que leve a um aumento dessa catástrofe humanitária que está acontecendo hoje na faixa de Gaza. Eu volto com você, Muri. É uma apreensão muito grande, Priscila. Obrigada por trazer esse cenário, esse panorama completo do que está acontecendo por lá. Bom trabalho para você por aí. E a gente segue atualizando esse caso porque pelo menos 3 brasileiros estão nessa mesma região de Rafah. Quem traz essa apuração para a gente é o Theo Cury e a tendência, então, é de que esses 3 brasileiros também tenham que se deslocar, tenham que sair, segundo Israel, porque é uma ordem, inclusive, de Israel, não é, Theo Cury? Conta para a gente os detalhes dessa sua apuração, porque, portanto, em Rafah, 3 brasileiros continuam por lá. Bom dia para você. Bom dia, Muriel, para você e para quem acompanha a gente. Na faixa de Gaza, ao todo, há hoje 19 brasileiros que moram ali na região. Desses 19, 3 estão em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Eles estão em regiões diferentes da que é o possível novo alvo de uma ofensiva israelense. Os militares israelenses falam de uma possibilidade de ofensiva no leste de Rafah. Esses 3 brasileiros vivem no sul e no oeste, mas estão, obviamente, em alerta, em estado de atenção e acompanhados pelo governo brasileiro por meio da representação em Ramallah, capitaneada, chefiada, comandada pelo embaixador Alessandro Candeias, que disse que eles estão bem, mas que estão muito tensos porque estão numa região de risco há muitos meses. Esses 3 brasileiros, uma mulher brasileira e 2 homens que têm dupla nacionalidade, são palestinos e também têm a nacionalidade brasileira, moravam em um primeiro momento no norte da faixa de Gaza quando a guerra começou entre Israel e Hamas. Com a ofensiva israelense na Palestina, no norte da faixa de Gaza, que foi por onde começou essa ofensiva dos militares israelenses, esses 3 brasileiros tiveram de descer para o sul da faixa de Gaza, em Rafah, onde eles vivem desde então. Uma cidade que é fronteira, que faz fronteira com o Egito e que é uma região onde há também um amplo apoio de ajuda humanitária ali para as pessoas que estão sendo evacuadas de suas casas nas diversas partes da faixa de Gaza. Então, justamente por isso, esses 3 brasileiros migraram do norte para o sul da faixa de Gaza, onde eles estão e vivem. E agora estão, apesar de bem, muito tensos, de acordo com o embaixador Alessandro Candeias, com quem eu conversei agora cedo, por conta dessa ameaça de ofensiva israelense que era muito aguardada e que vem sendo desencorajada pelas nações do mundo, entre elas os Estados Unidos, que alertam para que não haja uma ofensiva mais forte e radical por parte das forças israelenses, principalmente em Rafah, para onde foram levados muitos desses cidadãos de diversas nacionalidades. Grande maioria já conseguiu ser evacuada e repatriada para seus países, como é o caso de muitos brasileiros que viviam por lá, mas ainda há na faixa de Gaza 19 brasileiros. 3 desses estão numa situação mais delicada que os demais porque estão em Rafah, que é um possível novo alvo dessa ofensiva israelense. Mas a avaliação nesse momento é de que é preciso atenção e acompanhar os próximos passos. Conversando com o embaixador, ele me disse que estão vendo ainda se esses 3 vão conseguir deixar a região, porque o deslocamento também pode ser mais perigoso do que, de fato, eles continuarem no local onde eles estão, já que não será o principal foco, porque o comunicado que foi emitido por Israel é de que deve haver uma ação. Houve uma sinalização de que deve haver uma ação no leste de Rafah. Esses brasileiros estão no oeste e também no sul. Ou seja, apesar da dificuldade e da periculosidade numa região que não deve ser o centro desse ataque, dessa ofensiva israelense. Então, o governo brasileiro, por meio da embaixada, mantém o contato com esses 3 brasileiros, avalia que a melhor decisão cabe a eles, que conhecem a localidade, conhecem melhor o terreno, e também o governo deixando claro que dá o suporte que necessitam para a proteção e mantém esse contato permanente com esses 3, uma mulher e 2 homens de dupla cidadania.
Perfeito, Théo Cury. A gente segue acompanhando os desdobramentos e a expectativa para uma possível incursão terrestre de Israel em Rafah. A gente vai trazer, claro, todas as atualizações aqui na CNN. Obrigada pela apuração, viu?